A graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite. A paz do Senhor, aquele que pode todas as coisas, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor Jesus, a quem nos chamou para a vívida esperança nele, de vencermos todas as coisas e compartilharmos uns com os outros a grandeza da majestade do Evangelho do Senhor Jesus. Que Ele te visite nessa campanha 180 dias agraciados para conhecer, porque nós vamos conhecendo o Senhor à medida que vamos ouvindo a palavra do Senhor, vívida no coração de quem chamou Deus para ensinar tudo aquilo que Deus enviou Jesus a nos ensinar. O verbo que se fez carne, a palavra nos ensina, nos admoesta, nos transforma. E Deus é o Pai das misericórdias, porque enviou seu Filho. João 3,16 declara que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Creia que Ele pode fazer grandes coisas, creia que Ele é Deus, creia que nessa campanha 180 dias agraciados, conhecendo e prosseguindo conhecendo o Senhor em Cristo Jesus, amém, você venha crescer cada vez mais e mais. Quando eu estava aguardando para descer, Deus falava no meu coração sobre as coisas manifestas. As pessoas se apegam a tudo que está manifesto, mas Deus tem coisas novas para poder fazer em nossa vida. Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é majestoso, Ele é cheio de resplendor e Ele é cheio de glória. Ele dá ao dedo aliança ao dedo, e Ele dá uma aliança melhor do que essa que carregamos, que no caso da pastora eclesiástica. No caso da pastora, o cajado que Deus deu, a palavra de Deus, a autoridade em Cristo de ser salva, curada, restaurada para as boas obras e proclamar as virtudes daquele que veio e que já voltou e que voltará para nos buscar, Jesus Cristo. Nessa noite, nesse dia, não sei que horas que você vai ouvir, porque Deus vai colocar no seu coração, pode ser de manhã, à tarde, à noite, você vai desejar, vai precisar, e Deus vai colocar você para chegar até o canal e ouvir essa campanha, e muitos vão começar a ouvir desde o princípio, todo dia, e vai depois de muito tempo já pronta e entregue aos céus, terminada e consagrada ao Senhor essa campanha, você vai continuar conhecendo o Senhor através da palavra dele, através da igreja do Senhor Jesus, através do altar de quem é os pés gloriosos do Evangelho é ensinado, aqueles que foram salvos, primícia entre os irmãos, para levar a palavra do Senhor. Nessa noite, Deus me trouxe em revelação o amor de Deus pela nossa vida. Andamos arantes, muitos tinham dons e talentos para ministrar, para cuidar em todas as áreas, mas sem a palavra do Senhor, na casa do Senhor, nós nos tornamos vazios, porque podemos comprar o melhor carro, o melhor apartamento, todas as coisas que existem, bom, que Deus criou, adestrou pessoas para assim o fazer, e nos permitiu assim fazer, sem estar na casa do Senhor, a devolver a premissa primeiro do louvor. Quem louva entrega tudo em excelência, não retém nada mais do que necessita ser retido em si. Quem louva ao Senhor faz sem ser pedido fazer, já faz, porque a própria consciência do Espírito Santo em nós já nos leva a fazer aquilo que é justo. É lindo demais, é glorioso demais. Aquele que ainda se retém em fazer aquilo que está na lei. Nós estamos na graça, a graça frutifica naturalmente em nosso coração, a consciência em Deus. Tenho visto eu que as pessoas que ainda que não se chegaram para estar participando do corpo de Cristo, assembleados em Cristo, junto ao corpo de Cristo, eles fazem muito mais do que aqueles que já estão assembleados há tempos e há tempos. Eles não retêm fazer, eles fazem com alegria, eles fazem com gozo, porque eles sabem muito bem o que eles receberam, porque eles estão livres em Cristo. É algo grande demais, é algo maravilhoso. Você tem a oportunidade de fazer aquilo que é justo, para que não corte o fluxo de Deus, porque você recebeu até agora que você esteve no fluxo de Deus, de alguém que Deus dá fluxo do céu, que derrama como cachoeira sobre a sua vida, transbordando aquilo que Deus já dá, a multiplicação. Isaac era abençoado. Jacó foi abençoado. Aonde quer que ele ia, ele era abençoado. Ele passou 6 anos trabalhando pelas ovelhas de Labão. Ele mudou o salário 10 vezes. Mas a palavra de Deus diz que ele trabalhou 7 anos para cada esposa. Quer dizer, a terra dele tinha 2 posses de 2 terras, gerou filhos, gestou, e Deus o honrou sobremaneira. A palavra de Deus diz que Isaac,
Ele foi para a terra dos filisteus amando o Senhor, porque havia fome na terra. E ele lá na terra dos inimigos, dos filisteus, ele lançou uma semente, Deus multiplicou muitas vezes. Muitas vezes você está recebendo algo que vem da parte de Deus na vida na igreja, na vida do seu pastor, da sua pastora, porque Deus encheu e transbordou e abençoou pela palavra de Deus, e a multiplicação transbordou sobre você, e muitas vezes até já pensando, muitas vezes que é seu, aquilo que você recebeu. E aí quando você abre mão da primeira parte, como Jericó, Deus falou para Josué que a primeira parte era dele, mas teve uma família que pegou capa babilônica, pegou ouro, escondeu debaixo da tenda, e com isso eles foram queimados pela palavra de Deus, não puderam estar seguindo, foram apedrejados, porque a palavra de Deus, quando a gente recebe ela é fogo, ela é a pedra angular, é Jesus Cristo, e aquele povo pereceu e ficou lá no deserto, não conseguiu chegar após o Jordão, na terra que emana leite e mel, porque aquela primeira Jericó pertencia ao Senhor, era a premissa de Deus, porque Deus avisou a Josué. Josué, quando viu que não venceu em Ai, ele logo rasgou as vestes, diz, algo aconteceu, que se Deus me impediu de vencer, algo aconteceu. E Deus falou para ele, chama as tribos e ajunte as tribos e conte eles, porque eu vou separando quem que é. E chegou em Acã, que pegou a capa babilônica, e lá era a premissa para o Senhor. Pegou o ouro e colocou debaixo da tenda, e ele confessou. Josué falou, confesse. E ele confessou. E quando ele confessou, ele ficou morto no deserto junto com a sua família. Nosso Deus é tão bom e tão maravilhoso. Nesse tempo, Jesus Cristo nos convence pela graça, mas vai chegar um tempo que a palavra de Deus, se você estiver distante dela, ela vai ser um fogo, e continua sendo desde agora em Cristo, porque a palavra de Deus, ela desnuda aquilo que não é bom, desnuda a mentira, o engano, e nos faz ver verdadeiramente quem somos nós. Nós não conseguimos, como aquele irmãozinho falou, depois que eu conheci a palavra na boca da senhora, porque a senhora é a boca do Evangelho, é a voz do Evangelho do Senhor Jesus, nunca mais eu consegui fazer aquilo que eu fazia antes, porque me veio temor. O outro disse, depois que eu conheci a palavra, porque tem que ter alguém ministrado, a loucura da ministração, estou eu aqui, em nome de Jesus. E que a gente ouve a palavra, a gente não consegue mais fazer aquilo que é a nossa vontade, mas a gente começa sempre fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus. E Deus foi falando assim comigo, e eu estou aqui publicando, transbordando. Receba como você sabe que é uma semente. Eu abro as mãos e sopro sobre a sua vida o hálito do Senhor, que dá vida, que corrige, que admoesta. Não sei para qual área da sua vida vai você receber, mas eu quero para toda a área da minha vida, e quero viver o melhor de Deus, sim, assim como o Senhor fala no Salmos 92, no 90, que fala no 91, mas eu gosto da palavra que os justos em Cristo, com Cristo, para Cristo, em adoção, adotados por Deus em Cristo Jesus, somos nós recebemos algo grandioso. Nós vamos envelhecer na casa do Senhor, mas não como antes nós entramos, mas em diferença, diferente, fazendo diferente, vivendo diferente, fazendo aquilo que antes nós tivemos a oportunidade de fazer e não fizemos da forma que Deus ordenou. Que o Senhor Jesus te visite, que a graça dele te encha, que o poder dele derrame sobre você agora essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor quebre os laços, corte e repreenda toda fúria, porque aquilo que Acã passou, nós não precisamos de passar. Jesus já morreu por nós. A escolha, mas Jesus vai voltar nos ares e vai buscar a sua igreja. A igreja lavada e remida pela palavra de Deus e coberta pelos pecados com o sangue de Jesus. Você é um deles? Você é uma daquelas que vai subir aos ares para encontrar com o Mestre? Porque Deus falou na sua palavra. A palavra do Senhor falou que primeiro vão se levantar os mortos, e depois nós, que se estivermos vivos, subiremos em corpo de glória e encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. Que a palavra do Senhor te encontre agora. Que depois de tantos anos você entenda que aquilo que você não fazia vai te pesar, e que se não fez hoje, se não fez ontem, vai te pesar. E essa é a escolha que você tem que fazer, esse é o maior momento de dificuldade. Não são as coisas, as adversidades, não são as angústias que virão sim, porque Jesus falou, nesse mundo teremos aflição, mas que era para termos bom ânimo, porque Ele venceu e nós venceremos. A maior luta é a sua escolha, do bem ou do mal, da bênção ou da maldição. Que o Senhor Jesus, nessa campanha, te faça entender que a sua escolha e viver por ela, e quando nós escolhemos deixar aquilo que é santo, nós vamos viver pelos nossos braços.
E viver na presença do Senhor é comer na sombra, é ter acompanhado pelaquela campanha, para aquela campanha de glória, para aquela glória de majestade, como as campanhas que vão estar nos cavalos, lá em Apocalipse, os que vão vir sobre a terra. E é algo tremendo, porque Deus vai levantar a muralha de fogo em volta do teu povo. Deus vai levantar a coluna de fogo para iluminar, que é a palavra de Deus, na boca de Moisés, agora com Cristo Jesus, porque ele era a lei terrena, veio da terra, Jesus veio do céu, o segundo Adão, para poder pagar o preço por nós, e a gente tem uma comunhão com Jesus Cristo. E tendo comunhão com Jesus, o Filho de Deus, nós vamos ter comunhão com o Pai, porque o Filho veio para restaurar a ponte quebrada. Que o Senhor Jesus te alcance agora. Essa palavra vai vir de encontro ao seu coração, que você se examine em nome de Jesus. Quando a gente recebe a palavra, a gente não consegue mentir. Até aquilo que a gente fala, às vezes fazendo um comentário sobre alguém, a gente confessa logo e não quer mais aquilo para a nossa vida. Tudo aquilo que é verdade, que aconteceu, a gente tem temor até de falar, para poder não estar prejudicando pessoas. Eu não estou falando profeta como o Senhor me chamou, porque aquilo que Deus pôr na minha boca eu vou te falar. Aquilo que Deus colocar na minha boca eu vou profetizar, porque Ele manda em mim, eu sou dele, Ele é meu, e Deus me chamou para lançar palavras sobre a sua vida. Receba aí Jesus Cristo, receba a glória de Deus, coloca aí antes das árvores a semente, antes da semente coloca aí as enxadas para poder arar a terra, as máquinas que vão arar a terra, os tratores que vão arar a terra nesse tempo. Glória a Deus. Quero deixar aqui a palavra do Senhor, já entregando a campanha em oração. Oremos, Pai, em nome de Jesus, eu estou lançando essa oração sobre a sua vida. Você vai escrever amém. Pai, em nome de Jesus, em toda necessidade suprida, nos ensina, Senhor, a tirar aquilo que é a primícia da glória, da majestade do Senhor. Nos ensina a ser justo e correto em todo o tempo. Nos ensina, meu Deus, meu Senhor, meu glorioso Pai Celestial, meu Criador, nos ensina, Senhor, nos ensina, porque eu estou falando porque a partir de mim que o Senhor transbordar nessa palavra, eu também estou recebendo, porque indo para eles também volta para mim. É o dar e receber, Pai, o fluir dos rios, como o Senhor faz. Faz, Pai, justiça e entregue Cristo à nossa vida, que nenhuma arma forjada prevaleça, que tudo que está sendo tramado no coração de alguém, na mente de alguém, seja de dia e de noite, venha cair por terra em nome de Jesus, que a glória do Senhor nos assista de uma forma gloriosa e que ao ouvir essa live nós entendemos que o Senhor é bom, que é misericordioso, o Senhor chama quem o Senhor quer e na hora que o Senhor quer, o Senhor é poderoso, nos ensina a levar tudo aquilo em vasos lavados que o Senhor manda entregar na necessidade suprida em tudo quanto, na mão de quem dirigir a obra com tanta excelência. E depois disso, Pai, faz um grande mover em nome de Jesus. Nos faça abrir as mãos para entregar para o Senhor e também receber e guardar do Senhor só aquilo que nos é possível. Nos faz abrir as mãos, Senhor, e nos faz entender que o Senhor é o Deus eterno, é o Deus justo, é o Deus poderoso, é o Deus glorioso. No nome de Jesus Cristo, eu clamo, peço, oro e já agradeço, entregando a campanha e conhecendo toda a bondade de Deus Altíssimo no Filho Jesus Cristo. Amém. Quero passar a palavra do Senhor, preste atenção. Em 2 Coríntios 1, versículo 3 a seguir. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, presta atenção, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados, com que nós mesmos somos consolados de Deus, porque como a aflição de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a nossa consolação e salvação, ou se somos consolados para a nossa consolação, e é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós e firme sabendo que como sois participantes das aflições, assim sereis também
participantes da consolação, presta atenção, porque nós queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que poderíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, a qual nos livrou de tão grande morte, livrará, em quem esperamos também nos livrará ainda. Livrará da morte e livrará em quem esperamos, que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitos também sejam dados graças ao nosso respeito. Que o Senhor Jesus, assim como essa palavra, que nós vamos passar por tudo, mas o mesmo tanto de atribulações, nós vamos também receber a abundância, o sobrepujo de Deus sobre a nossa vida. Que a graça de Deus te alcance e que você entenda que tudo quanto os mais simples, no mais elevado nível com Deus, na mais excelência como o Senhor deu ao meu coração a entender que essa palavra é tão poderosa que aquele que ouve vai ser encontrado por Deus e levado a Cristo. Vai ser pegado por Deus, levado a Cristo, e Cristo vai te levar a Deus, Pai. Que o Senhor te permita, na sinceridade, estar firme no propósito, desde o começo, quando veio, e que se seus pés vacilarem, você possa ser firmado a partir de agora, em nome de Jesus. Porque Deus é bom, é maravilhoso, tudo vai passar, a prova vai chegar, você vai receber algo e vai reter, mas agora você decide não reter, você vai escutar algo, você vai querer desistir, mas Deus vai mandar você como mandou Gedeão e Pura, o seu servo, para descer lá no acampamento dos medianitas, onde ele escutou do próprio comandante do exército, que ele descia como um pão de cevada, porque ele cevava a tudo que vinha dentro do largar e se escondia para poder bater o trigo, para poder tirar as sementes. E ali Deus, na sua grande misericórdia, ele fez ele ouvir que nada mais é que Gedeão que desce rolando, e o acampamento do homem, do exército, do comandante virou de cabeça para cima e voou nada a espada de Gedeão, Deus é por ele. Que o Senhor Jesus te abençoe nessa campanha, que você coloque as mãos para cima e a glória a Deus, e muitas coisas virão de uma forma gloriosa no nome de Jesus Cristo. Amém? A graça e paz está entregue à campanha. Antes de terminar tudo, coloque aí a semente, as árvores, os cestos e na frente os frutos, no nome de Jesus, porque Deus vai fazer uma abundância de colheita, mas Deus está preparando, usando a vida da pastora Adriana Clarice, que está aqui para entregar a campanha, a qual Deus pôs no coração dela para transbordar a bondade de Deus na sua vida, até que Jesus venha. Graça e paz, ouça a palavra, escute a visão e veja a visão pelos olhos. Ouça a palavra e veja a visão pelos olhos. No nome de Jesus, aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo, a boa noite.